Boa noite a todos. Continuamos o nosso estudo do principal texto na Bíblia que fundamenta a intercessão de Nossa Senhora, junto ao seu Filho Jesus. O seu Filho Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, está absolutamente proibida qualquer intercessão de qualquer criatura junto ao Pai imediatamente. Todas as criaturas, inclusive Nossa Senhora, podem exercer sua intercessão junto a Jesus. E Jesus acolhe todas essas preces e as apresenta ao Pai. Continuamos o nosso estudo sobre o milagre das bodas de Caná, João capítulo 2. Terminamos o encontro passado falando do versículo 4. Mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. E então Nossa Senhora disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. Pronto. Agora vamos continuar. Versículo 6, todos juntos. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Existem purificações rituais, existem purificações, abluções, digamos assim, lavaduras, lavar os pés, lavar as mãos, lavar o corpo todo, ou seja, tomar banho. Deixemos de lado, porque me parece que esse não é o contexto da purificação ritual, aquela purificação a que estavam obrigadas todas as pessoas quando chegavam ao templo e chegavam sujas nos átrios, ali no alpendre, por assim dizer, naquele espaço ao redor do templo, havia água para as pessoas se lavarem, etc. Por quê? Não vamos comentar isso. Porque estamos numa festa de casamento. É, portanto, uma ablução, uma purificação que tem relação com os hábitos de higiene. Afinal de contas, é uma festa. Quem chega na festa e chega, digamos assim, montado num cavalo, montado num camelo, ou vem a pé, às vezes a roupa, às vezes as próprias sandálias, as mãos, até o próprio corpo, isso exigia que os convidados se dirigissem a esses locais, ali próximos, bem discretos, para fazer as suas purificações. E também durante a própria festa. Afinal de contas, pode acontecer que derrama um vinho, cai uma comida, a pessoa se suja, etc., e se dirige ali para se lavar, para lavar a roupa, para lavar um objeto seu, etc. Então, era costume, numa festa, digamos assim, ter já uma espécie de logística para uma necessidade dessa. Então, eu espero que tenha ficado claro o que significa as purificações dos judeus. Alguns padres da igreja, porém, vão ver nessa purificação dos judeus uma alusão àquilo que Santo Agostinho já intuiu no texto que foi enviado para vocês. Aqui nós estamos numa transição do judaísmo para o cristianismo. Estamos numa passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Estamos numa passagem em que daqui estamos numa purificação legal do Antigo Testamento para uma outra purificação que vai ser aquela realizada no Calvário, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já é uma, digamos assim, leitura espiritualizada, uma leitura simbólica, uma visão simbólica, uma tipologia de um detalhe que o apóstolo e evangelista João, que é o autor do 4º evangelho, viu e que os padres da igreja buscaram lá no Antigo Testamento, imagens daquilo que iria se realizar no Calvário ou na pessoa de Jesus que está ali. Então, o ponto de partida, digamos assim, a matéria, a partir de onde, digamos assim, os empregados
vão obedecer a Nossa Senhora, que acabou de dizer, fazei o que ele vos disser, são essas 6 talhas. Por que não 7? Por que não 5? Ou seja, por que não menos e por que não mais? É uma pergunta difícil de responder. Mas Santo Agostinho, e evocando Santo Agostinho, estamos diante de uma autoridade que não pode ser deixada de lado. É o texto que eu dei para vocês e que alguns já leram. E eu vou ler, são 2 parágrafozinhos pequenos, é a intuição que ele tem sobre essas 6 talhas. Diz o grande bispo e doutor da Igreja no seu 2º tratado sobre o texto que estamos a comentar. Ele tem vários tratados sobre o Evangelho segundo João, e aqui são os tratados 8 e 9. É o tratado 9 e ele diz: prestai atenção ao que ele diz. O que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e também nos salmos. Sabemos, por outra parte, que a lei, a partir de que tempos narra, ou seja, de muito tempo atrás, desde o começo do mundo. No princípio, Deus fez o céu e a terra. Daí, até o nosso tempo, em que agora vivemos, há 6 eras, como frequentemente ouvistes e conheceis. Efetivamente, a primeira era da humanidade se realizou de Adão até Noé. A segunda, de Noé até Abraão. E como o evangelista Mateus segue e distingue por ordem, a terceira, de Abraão até Davi. A quarta, de Davi até a deportação, o exílio da Babilônia. A quinta, da deportação da Babilônia até João Batista. E a sexta, daí até o fim do mundo. Precisamente porque nesta 6ª idade se manifesta, mediante o Evangelho, a reforma de nossa mente, segundo a imagem daquele que nos criou, Deus fez o homem à sua imagem no 6º dia. Olha que interessante. No 6º dia. E para que saboreemos Cristo, manifestou já na lei e nos profetas, a água é convertida em vinho. Por isso estavam ali 6 talhas, que mandou encher de água. Essas 6 talhas significam, portanto, as 6 eras de que nos falou o profeta. Esses 6 tempos, portanto, divididos, por assim dizer, distribuídos, por assim dizer, e divididos em parte, seriam como recipientes vazios, que nos foi preenchido, que nos foram preenchidos por Cristo. O que foi que eu disse? Tempos que correriam sem conteúdo, se neles não se pregasse o Senhor Jesus. Cumpriram-se as profecias, as talhas estão cheias. Porém, para que a água se converta em vinho, nessa profecia toda, há de se entender Cristo. Uma interpretação muito sugestiva, se levarmos em conta que qualquer texto da Escritura admite vários tipos de interpretação. E elas são compendiadas em 4 categorias no Catecismo da Igreja Católica: a literal, a moral, a anagógica e a literal, a moral, a espiritual e a anagógica.
Eu falarei em tempo oportuno dessas 4 interpretações. Ele aqui faz uma interpretação alegórica, indo buscar no Antigo Testamento elementos que possam, por assim dizer, ser encaixados nesse número 6, nessas talhas que são um recipiente vazio que agora vai ser colocada água para que o milagre aconteça. Bem, ninguém é obrigado, por favor, a aceitar esse tipo de interpretação. Porém, na Escritura, nada acontece por acaso. Na Bíblia, nenhum detalhe pode ser considerado absolutamente insignificante. Mas vamos avançar. Então, o que é o versículo 6 constata? 6 talhas de pedra. Cada uma delas comporta 2 ou 3 medidas. 2 ou 3 medidas, não vamos explicar agora o que significa cada uma ou 2 ou 3 medidas, mas 2 ou 3 medidas dá mais ou menos 115 a 120 litros de qualquer líquido, mas como foi água, 120 litros de água. Então, não temos aqui uma jarra qualquer, nós temos provavelmente de barro, de argila, porém, há argilas muito acabadas no seu exterior, e nesse sentido o preço desses recipientes, dessas talhas, aumentava de preço, enfim, havia aqueles rústicos. São detalhes que não vamos entrar aqui agora, porque nem sabemos a condição financeira dessa família que está oferecendo a festa. Então, nós temos 120 litros vezes 6, nós temos 700, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 720 litros, não é? 6 vezes 120? Sim. 720 litros de água, daqui a pouco vinho, nós temos vinho para bastante gente. Eu repito, vai permanecer sempre uma incógnita, quantos dias exatamente transcorreram aquela festa. Se levarmos em conta o costume judaico no tempo de Jesus, não era menos de 3 dias. Se a falta do vinho foi logo no primeiro dia, ou a família subestimou a quantidade de convidados, ou havia penetra demais, mas isso é uma opinião muito particular. Se o vinho faltou no segundo dia, é muito plausível. Se faltou no terceiro dia, presumindo que a festa teve pelo menos 3 dias, é mais presumível ainda. De qualquer maneira, faltou vinho. E era uma providência que Nossa Senhora queria que o seu filho tomasse. Já comentamos o diálogo entre ambos. Mulher, o que há entre mim e ti? A minha hora ainda não chegou. A resposta de Nossa Senhora, típica de quem conhece o Filho, de quem ama o Filho, e vice-versa: fazei o que ele vos disser. Implicitamente, nós já temos: que bom que você vai me atender. Isso no coração dela. E no coração dele: que bom que minha mãe me pediu, porque eu vou atendê-la e não vou dizer não para a minha mãe. Isso é tudo implícito, isso é tudo suposição. Mas nada disso contradiz o texto, pelo que vai acontecer daqui a pouco. Então, enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Plenitude, totalidade de disponibilidade para que Deus haja. É água ao extremo. Isso nos faz lembrar remotamente a própria Virgem, que está cheia de graça, para usarmos a expressão do arcanjo Gabriel. Ave cheia de graça. Aqui as talhas estão cheias até em cima. Vamos ler agora o versículo 6, o versículo 8, todos juntos. Tirai agora, disse-lhe Jesus,
e levai ao chefe dos serventes. Aqui nós não sabemos quantos empregados estavam, quantos empregados colocaram a água, mas com certeza o chefe dos serventes não estava. Vamos chamá-lo de mordomo. Aquilo que José foi com relação aos egípcios e ao faraó. Vamos chamar aquilo que Esdras e Neemias foram, cada um no seu âmbito, em Babilônia. É o responsável pela condução da festa. Era, por assim dizer, o maître, mas maître é mais para a cozinha. Mas esse servente era o responsável por tudo. Cuidar para que não falte nada na festa era a responsabilidade dele. Avante. Todos juntos o versículo 9. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo. Um momento, temos algo a comentar aqui. A primeira pessoa que prova é o chefe dos serventes. Por várias razões, para saber primeiro se o vinho está estragado ou não, está vencido ou não, está envenenado ou não, envenenado menos, mas havia nas cortes, todos vocês sabiam, no ambiente, e vocês sabem, na história profana também, um ambiente de disputa, de inveja, de ódio, de competição, onde a figura máxima, vamos chamá-la de rei, vamos chamá-la de príncipe, vamos chamá-la de faraó, etc., essa pessoa não podia correr o risco de comer qualquer comida, porque ela podia estar envenenada e não podia tomar qualquer coisa, beber qualquer coisa, sem que antes se certificasse. Aquilo dali realmente pode ser comido. Mas era principalmente por causa do envenenamento, ou de se colocar algum tipo de cicuta, algum tipo de coisa que matasse a pessoa por asfixia ou envenenada, etc. E essa figura comia na frente da maior autoridade. Depois que ela comia, se morresse, morreu e pronto, ficou para lá e ninguém comia, etc. Mas se não morresse, pronto, então agora vamos comer, porque a comida do rei, ou a comida do general, ou a comida do fulano, já foi provada. Mas aqui nós temos algo um pouco parecido, mas bem diferente em outro sentido. Lembra isso? É aquele a quem é confiada a tarefa de cuidar não apenas para que não falte nada, mas para que aquilo que vai ser oferecido seja de boa qualidade, seja comestível, no caso da comida, e seja deglutável, e seja, bebível, mas é um neologismo que eu acabei de inventar, que se possa realmente beber sem que você se sinta mal, porque é uma bebida deliciosa. E sobretudo o vinho, que é uma bebida típica para uma festa dessa natureza. Então era tarefa do servente fazer exatamente isto. Ele não sabia de onde tinha vindo este vinho. Ele não estava presente na hora em que o milagre aconteceu e, curiosamente, o texto não diz que Jesus impôs as mãos, o texto não diz se Jesus fez alguma oração, o texto só diz que eles colocaram a água. E quando ela ficou cheia até em cima, agora levem para o servente. Tirai agora e levai ao chefe dos serventes. Foi exatamente nesse momento. Ocorre que eles estavam lá, eles viram a mudança. O chefe dos serventes não viu a mudança. Muito bem, chamou o noivo e disse-lhe. Agora vamos ler o versículo 10. É costume servir primeiro o vinho bom
e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Se o noivo estava perto, não sabemos. O fato é que o servente não foi para Jesus, mas foi para o noivo. É claro que os padres da igreja viram nesse monólogo entre o chefe dos serventes e o noivo uma alusão à história da salvação. O Antigo Testamento é vinho, o Novo Testamento é vinho. A história de Israel é vinho. A história da igreja, que começa com Cristo encarnado, é vinho. Vinho bom, o Antigo Testamento? Sem dúvida. O Novo é melhor. Quem se recorda daquela afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo? Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque os odres não vão comportar e vão se quebrar. Da mesma forma que ninguém põe remendo novo em roupa velha, porque o remendo não vai se sustentar. É óbvio que ele faz uma alusão aqui, o paradoxo, o paralelo, melhor dizendo, supondo sempre continuidade e descontinuidade. Continuidade porque o Deus do Novo Testamento é o Deus já revelado no Antigo Testamento, e descontinuidade porque eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim levá-los à plenitude, à perfeição. Então, os padres da igreja viram nesse versículo 10 uma alusão claríssima entre o vinho novo que acabou de chegar em comparação com o vinho velho. E nesse sentido é muito importante que a gente pule agora para a carta aos Hebreus, para ilustrar essa passagem, essa transição. Hebreus 8, de 6 a 7, e depois o versículo 13, vamos ler juntos. Ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Porque se a primeira tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para outra. Agora pulemos para o versículo 13. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. O que é que desaparece na antiga aliança? Aquilo que Jesus aperfeiçoou. Obviamente que certas instituições provisórias, portanto não perenes, mas que vinculavam por um certo tempo, com a chegada de Jesus, não tem mais razão de ser. Envelheceram, caducaram. Vide a prática da lei de Moisés. O apóstolo Paulo diz que o homem não é justificado pela lei de Moisés, mas pela prática da lei, pela fé em Jesus Cristo. Bem, então o vinho melhor é Jesus que está ali presente. Estamos diante de uma realidade que passou da preocupação, eles já não têm vinho, para a certeza de que ali existe vinho suficiente e de boa qualidade. Um vinho melhor do que aquele que estava sendo ingerido até que se faltasse vinho. É evidente, é indiscutível que aqui estamos diante de uma imagem daquilo que vai acontecer atingindo sua plenitude no Calvário. Do lado transpassado de Cristo jorrarão o sangue e a água, a abundância do vinho novo, a festa de núpcias, que vai possibilitar alimento, bebida que saciarão
o homem por toda a eternidade. Batismo e Eucaristia, água e vinho. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. E também a frase que nosso Senhor Jesus Cristo disse para a samaritana: se você tomar dessa água, você não vai sentir sede jamais. Dá-me de beber desta água, para que eu não venha mais buscar aqui. E Jesus, sou eu que estou falando a você. Eu sou esta água. Depois, o diálogo transcorre até que a mulher se converte. Bem, avancemos. Voltemos a João capítulo 2, versículo 11. Versículo 11. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Primeiro milagre, são muitos os milagres, foram tantos que o próprio evangelista João vai dizer, ninguém sabe o número certo. Foram 3 anos de uma atividade apostólica intensa de, gravem, pregações, exorcismos, curas e ressuscitações, que são prodígios. Bem, prodígios na natureza, prodígios nas pessoas, curar os cegos, os coxos, os mancos, etc. Caminhar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, etc. O primeiro de uma série que não dá para dizer com exatidão qual o número. Vamos a João capítulo 20. É algo que ninguém pode dizer com exatidão. João 20, versículo 30, e depois João 21, versículo 25. Primeiro, João 20, 30. João, capítulo 20, versículo 30. Quantos milagres Jesus realizou depois desse primeiro? Responde São João. Todos juntos? Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ninguém sabe. Muitos outros. Agora, pule para o último versículo do Evangelho segundo João, capítulo 21, porque esse versículo amplia, fala não apenas dos milagres que não estão na Bíblia, mas também de outras coisas. Portanto, Jesus pregou muito mais do que o que está registrado nos 4 evangelhos. Está claro? Vamos ler? Jesus fez ainda muitas outras coisas, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então vejam que impressionante. Para quem pensa que Jesus só fez aquilo que está narrado nos 4 evangelhos. É errado. Muito errado. Ah, Dom José, e se fosse achado hoje um escrito, um papiro, uma obra escrita por alguém do tempo de Jesus, narrando outras coisas dele, esse livro poderia entrar na Bíblia? O Papa poderia autorizar? Qual é a resposta? E claro que sim, estão certos, vocês estão certos. Agora vamos buscar a resposta na Bíblia, tá bem? Porque, ainda que se achasse um texto escrito por São Paulo, ainda que se achasse um texto escrito pelo próprio Jesus, ainda que se achasse um texto escrito por vários apóstolos que colocaram sua rubrica, sua assinatura naquele texto,
O que é que a própria Bíblia diz a respeito disso? Entra ou não entra? Pode entrar ou pode não entrar? Apocalipse de São João, capítulo 22, versículo 18. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. O que nos interessa é o versículo 18, mas é bom ler o 19 também. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 18 a 19, todos juntos. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. Cruz credo. Então pronto, já para por aí. Ninguém pode acrescentar mais nada àquilo que foi escrito pelos apóstolos e pelos discípulos após a sua morte, vírgula, e que a Igreja Católica Apostólica Romana, depois de um longo tempo de maturação, de discernimento, inspirada pelo Espírito Santo, definiu que os livros da Escritura, Antigo Testamento 47, 46, Novo Testamento 27, total 73, nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Martinho Lutero foi que jogou no lixo 7 livros desses 73, mas isso é um problema dele e um problema dos protestantes que aceitaram o que ele fez. Lutero nasceu no século XVI, portanto, 1200 anos depois que a Bíblia já estava completamente definida, fechada, por assim dizer. E a Igreja Católica foi quem discerniu isto e quem conservou a Bíblia que Lutero colocou nas axilas e fugiu para um castelo da Alemanha para traduzir para o alemão, deixando de lado esses 7 livros. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, pode acrescentar mais nada. Nem o Papa, nenhum bispo da Igreja Católica, nem a própria Igreja Católica tem mais autoridade para definir absolutamente nada com relação ao cânon bíblico. Os números 73 é o resultado do discernimento por obra do Espírito Santo da Santa Igreja Católica, que definiu esse número cerca de 300 anos depois de Cristo. Alguns livros não entraram, alguns livros que eram, digamos assim, passíveis de uma dúvida se deviam entrar ou não, e isso é absolutamente normal que existisse essa dúvida, porque a Igreja Católica está completamente difundida no Império Romano, e o Império Romano naquele tempo, pensem, era o norte da África que ia desde o Egito até o atual Marrocos, tudo ali, cerca de 700 dioceses no auge da Igreja Católica no século IV, depois da conversão de Constantino, com o Edito de Milão, e depois quando a Igreja se tornou a religião oficial do Estado com Teodósio, outro imperador, não foi com Constantino, mas foi com Teodósio. Com Constantino foi a proibição de perseguir os cristãos. Era uma das muitas religiões permitidas, e Constantino, imperador cristão, mas a religião oficial do Estado, portanto, com a proibição dos cultos pagãos, só com Teodósio, 380, se não me engano, alguns anos depois da morte de Constantino. Muito bem, então, toda a Europa cristã, católica, a Ásia, peguem toda a Turquia, peguem Irã, Iraque, Arábia Saudita, por ali, enfim, Cazaquistão, etc. Tudo isso era Império Romano?
e cristão. Então nós temos bispos espalhados em centenas de dioceses. E bispos que podiam divergir. Olha, esse livro, como de fato, livros do Novo Testamento, que quase não entraram na Bíblia. Por quê? Pequenos demais. Judas, uma cartinha desse tamanho. Terceira carta de São João, uma cartinha desse tamanho. Ah, é pequena demais, para que entrar? Alguns diziam. A carta aos Hebreus chegou a ser criticada por alguns bispos, obviamente, que não tinham uma certa clareza. E era preciso que um bispo ajudasse o outro, com suas obras, com seus escritos, com suas explicações. Não, essa contestação a respeito da carta aos Hebreus, a respeito do Apocalipse, não procede por isso e por aquilo outro. Em um processo lento de discernimento. A Bíblia não caiu do céu pronta com os 73 livros, não. Assim como no Antigo Testamento, os livros foram escritos entre os judeus naturalmente. E não havia essa preocupação entre os judeus de dizer isso é livro inspirado, isso não é livro inspirado. Isso só veio a acontecer no século I da era cristã, quando os cristãos usavam nas suas celebrações, como acontece até nos dias de hoje, primeira leitura do Antigo Testamento, segunda leitura do Novo Testamento e mais o Evangelho. Aí os judeus acordaram, espera aí, nós precisamos também definir quais são os livros, porque os cristãos estão usando livros que nós não consideramos inspirados. Então, mas isso é coisa só do século I da era cristã. Só depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo é que os judeus, e vejam que entre os judeus, até hoje, há judeus da diáspora, os judeus que viviam em Alexandria, no Egito, uma comunidade judaica numerosíssima e muito conceituada, com rabinos famosos. Foi lá que aconteceu a chamada tradução, a versão dos 70. Os 70 tradutores, havia uma lenda entre eles, que dizia que os 70 foram colocados numa ilha e ficaram sozinhos, sem contato com ninguém, e durante 70 dias traduziram toda a Bíblia do hebraico para o grego. E por um milagre, a tradução de todos os 70 foi uma tradução igual. É claro que isso é uma lenda, mas a Bíblia judaica foi traduzida do hebraico para o grego. Só que alguns judeus bem tradicionais disseram: não aceitamos livros que não foram escritos em hebraico, livros que não foram escritos fora da Terra Santa, livros que não foram escritos antes de Esdras e de Neemias, que segundo eles, o judaísmo propriamente dito nasceu em 620, com Esdras e Neemias, com a reforma, quando voltaram do cativeiro, reconstruíram o templo, e o templo foi consagrado no templo de Esdras e Neemias. Então é aí propriamente que se fala de judeus. Judeus, os remanescentes da tribo de Judá, que voltaram do exílio. Muito bem, então, há judeus, lembram da distinção entre saduceus e fariseus? Os fariseus aceitam com grande autoridade, além da Torá, outros livros, os livros históricos, os livros proféticos, alguns livros sapienciais, etc. Já outros só aceitam a Torá. São os saduceus do tempo de Nosso Senhor. Outros judeus aceitam os livros escritos em hebraico, além da Torá, os outros escritos em hebraico, mas não aceitam nenhuma tradução em grego. Ocorre que o mundo judaico é extremamente complexo. Não se pode falar apenas de judeus, já no Antigo Testamento, os judeus da Terra Santa. Porque nós temos judeus espalhados no Império Persa, no Império Babilônico, no Egito. Aliás, no Egito, alguns voltaram, mas outros ficaram. Lembram do tempo de José? 430 anos depois, Moisés
conduz o povo. Mas a história diz que nem todos quiseram ir para a Terra Santa. Nem todos quiseram ir para a Terra Prometida. Alguns ficaram. Então nós temos judeus, não confundir judeus com judeus que moram na Terra Santa. E isso tem influência também na teologia deles. Isso tem influência também na concepção, na interpretação dos textos inspirados. Eu acho que eu fiz, foi uma baita de uma digressão, mas acho que foi importante para a gente situar exatamente essa realidade do porquê, e mesmo que se ache um livro todo banhado a ouro, e que o Carbono 14 consiga comprovar que foi redigido no tempo de Jesus por um apóstolo, com devido respeito, vai ser apenas um livro apócrifo. Não entra. E ainda que os protestantes peçam à Igreja Católica, não entra. E ainda que toda a Igreja Católica peça a si, não entra. Por causa dessa autoridade aqui, versículo 18. Acabou. A Bíblia foi escrita até a morte do último apóstolo, que escreveu, não por acaso, o último livro da Bíblia. Com a morte de São João, ainda que logo depois da sua morte, a relação dos livros inspirados, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ainda não estava definida, acabou a revelação positiva com a morte do último apóstolo. Está claro? Ficou claro? Voltemos então. Então a digressão foi por causa do versículo 11, milagre, e por causa do Apocalipse, ainda vamos ler o versículo 19, volte Wellington. Apocalipse, último capítulo, versículo 19, para quem quiser tirar, nem pode acrescentar, nem pode tirar. Então, Lutero que se entenda com Nosso Senhor, porque ele tirou esses 7 livros, porque é o que diz o versículo 19, todos juntos: se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Então, versículo 18, ninguém acrescenta. Versículo 19, ninguém tira. A Bíblia está completamente fechada, ninguém sai e ninguém entra. Ainda o versículo 11, realizou em Caná da Galileia. E os seus discípulos creram nele. Antes de falarmos da fé em Jesus, vejam bem a glória de Jesus. Manifestou a sua glória. O que é a glória de Jesus? A glória de Jesus é a manifestação do seu poder, do seu esplendor, da sua majestade, do seu fulgor, da sua onipotência. No domingo passado, nós refletimos o Evangelho da Transfiguração, onde Jesus se transfigurou, seu rosto e seu corpo ficaram mais brancos do que a neve, o que deixou Pedro, Tiago e João assustados com o espetáculo, etc, etc. A glória de Jesus, porém, vai ser revelada na véspera da sua morte. Glória não é somente o brilho, claro que é o brilho. Triunfo, claro que é o triunfo. O triunfo de Cristo acontece em cada momento de sua vida pública. Portanto, também na agonia. Portanto, também no Calvário. Portanto, também derramando o seu sangue. Portanto, também morrendo. É o que a gente vai ver agora. João, capítulo 17, Jesus pede ao Pai que agora o seu nome seja glorificado. Todos juntos, versículos de 1 a 3. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica para que o Filho glorifique a ti, para que pelo poder do
Muito bem. Agora pule para o versículo 5. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Jesus está a poucos instantes de ser preso. Ele está no cenáculo, está rezando, está angustiado. É no contexto da instituição da Eucaristia. Nosso Senhor vai se perturbar profundamente daqui a pouco. E aqui ele pede, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. No versículo 5, muito comovente, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Jesus é Deus. A glória de Jesus é a glória do Pai. A glória do Pai é a glória de Jesus. Mas, por que ele pede para ser glorificado agora? Porque é o ápice de sua missão na terra. Mas como a glória de Jesus vai se manifestar, é do mesmo jeito que no Monte Tabor? Não. Na obediência. Jesus é glorificado no tormento, no pavor, na rejeição, na traição, na flagelação, na coroação de espinhos, na cruz que ele carrega, na crucificação, na agonia e na morte, obedecendo. Obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está a glória de Jesus na sua agonia. Portanto, Jesus é glorificado com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo fosse criado. Jesus sempre foi glorioso. Quando se encarnou, a glória de Deus que se faz carne no ventre de Maria. A glória de Jesus quando ele nasce pequenino. A glória de Jesus que permaneceu escondida até aos 30 anos. E as manifestações gloriosas de Jesus durante toda a sua vida pública. Jesus quando prega, Jesus quando cura, Jesus quando liberta, Jesus quando expulsa os demônios. E a glória no momento decisivo da sua existência terrena. E lógico, a ressurreição é um momento glorioso também. A glória, porém, no Calvário, a glória na cruz, a glória na rejeição, a glória na impotência, a glória na fúria dos seus adversários, dos seus inimigos, é uma glória escondida dos olhos dos homens, mas uma glória real, obediente até a morte. Essa é a glória que o Filho pede na oração sacerdotal. Dá-me a glória de te ser obediente até ao fim, de manifestar minha fidelidade até ao fim, nessa hora tormentosa da minha vida. Isso para explicar a glória do último versículo volte por favor, para João capítulo 2, versículo 11, de novo, manifestou a sua glória. Jesus manifesta a sua glória com esse milagre. Vejam, humanamente falando, com exceção dos empregados e de Nossa Senhora, ninguém viu, ninguém soube. É claro que o texto não diz, mas podemos supor. O servente que foi conversar com o noivo, e aliás, parece que ele imaginou que o noivo mandou comprar, que o noivo mandou trazer às pressas mais vinho. Parece, porque o diálogo do servente nem faz alusão a Nosso Senhor. Certamente os empregados espalharam a notícia como bons fuxiqueiros que eram, e para a glória de Deus também. E oxalá, além dos apóstolos, outros também se convertessem, tenham se convertido a Jesus. Não sabemos, o texto não diz. Mas foi algo, digamos assim, circunscrito àqueles poucos. Se o texto diz que os discípulos creram nele, parece que esse acontecimento, tragam as jarras aqui e encham de água, parece que os apóstolos estavam vendo a cena. Porque o texto diz, acreditaram. Parece então supor, mas isso já é ilação de minha parte, que todavia não contradiz a narrativa do texto, que Jesus estava cercado deles,
porque eles viram, e se viram, creram. O texto não diz que os serventes creram. Também não está proibido dizer que eles creram. Mas tudo começou ali. A sua missão taumatúrgica, ou seja, esse aspecto importante de sua vida pública, realizar milagres, o primeiro foi esse. O primeiro empurrão, como que a divina providência a dizer: esse que acabou de chamar vocês no mar da Galileia, esse que acabou de chamar vocês no telônio, aqui e acolá, vocês ainda não sabem bem quem ele é. Vocês não sabem bem de onde ele veio e os poderes que ele tem, vão começar a ver agora. E nisso tudo, Nossa Senhora, a discretíssima apóstola, por que não dizer, ali, certamente feliz, porque contribuiu, por vontade explícita de Nosso Senhor, que o primeiro milagre de sua vida pública acontecesse graças à sua intercessão. Eu repito, muito educada, muito fina, muito polida, muito diplomaticamente, mas também muito incisivamente, é impossível, absolutamente impossível prescindir, fazer pouco caso, ignorar a participação discreta, mas efetiva da Santíssima Virgem ao longo de toda a vida pública de Jesus. No próximo encontro, nós vamos tratar da presença, da intervenção discreta de Nossa Senhora ao longo da vida pública de Jesus. E vamos perceber que, se ela não aparece como personagem de destaque, ela não aparece. Nunca apareceu. Aqui é descrição demais. Discretíssima, mas efetiva a intervenção dela. Ao longo da sua vida pública, vamos ver todas as participações dela, vamos ver também no Calvário, vamos ver também antes de Pentecostes, e vamos ver também uma presença muito discreta de Nossa Senhora entre 500 personagens, às quais Nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, apareceu. Eu disse 500 porque é o número exato citado pelo apóstolo Paulo. Jesus apareceu a 500 pessoas. E excluir Nossa Senhora é, no mínimo, um equívoco grasso, ou crasso, grasso, em espanhol, crasso, em português e em italiano, supino. Não se pode dispensar essa discretíssima presença ao longo de toda a história da igreja primitiva, até o último texto onde ela é citada e depois ela desaparece. Na verdade, o desaparecimento de Nossa Senhora já está profetizado por Nosso Senhor no capítulo 19 de São João. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E o texto diz, a partir desse momento, o discípulo a recebeu em sua casa. A casa de São João não foi Israel, mas foi a atual Turquia, a cidade de Éfeso. Mas isso é assunto para o próximo encontro. Se Deus quiser, avançamos e já estamos mais da metade do nosso estudo sobre a intercessão de Nossa Senhora. Boa noite, boa semana. Boa noite.